décimo quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer. Chegamos! O 10º quesito em sua segunda temporada. Ah, meus irmãos, meus amigos, e a maioria por aqui se parece comigo. E hoje eu tenho a honra de ter aqui dois grandes amigos, né? Mais dois grandes amigos, né? O Vini e o Rafa. Vou poder chamar vocês assim, né? Opa, Então, com certeza. Vocês vão se apresentar. Normalmente, eu, quando começo aqui o 10º quesito, eu falo sobre uma passagem que eu tive com essa pessoa. Então, eu vou começar com o Vini. Vini, o microfone está aberto, mas antes eu vou fazer um breve relato de nossas vidas, tá? E aí, o pessoal aqui da produção tá falando que não é mais o 10º quesito, é o 10º choro. Que todo mundo que vem aqui eu começo a chorar. Não aguento mais vocês, viu? O 10º choro. Eu já conheço o Vini já há algumas décadas, tá? Apesar esse semblante extremamente jovem, jovial do Vinícius. Então ele veio de uma família de sambistas, uma família de profissionais do carnaval, dos profissionais da arte do carnaval. Mas eu quero lembrar de um domingo que eu fui na sua casa. E aí eu cheguei na sua casa por volta das 11 horas da manhã e fui embora quase 11 horas da noite, porque nós tínhamos... Você chega na casa do Vinícius, ele quer te oferecer o café às 11 horas da manhã. Depois você precisa almoçar, porque a mãe dele, a avó dele não deixam você ir embora. E depois do almoço, você precisa ir na padaria comprar o lanche da tarde, porque a avó dele já tá fazendo aquele café, a irmã dele já tá fazendo a pipoca, e tem um jogo, um carteadinho, que você não pode ir embora porque são números pares. Então você não pode ir embora, senão você derruba o carteado. Você toma um café, você não pode ir embora porque você precisa jantar, porque eles já fizeram a janta. E nesse dia, cara, nesse domingo já um clima bem geladinho, nós estávamos com a presença do seu sobrinho, tá? Do seu sobrinho afilhado que nos deixou há pouco. E foi numa tarde que ele estava começando a falar. E aí nós assistimos um filme e eu fui embora naquele dia, ele falando tio Renato. Então, Vini, obrigado por você deixar eu fazer parte da sua vida, a vida da sua família, da sua história. Poder usufruir desse conhecimento dessa família. Seja bem-vindo, um bom programa para nós, o microfone está aberto, por favor. Primeiramente, Renato, na verdade, fechamento, né? Fechamento, é assim que nós nos falamos. Famoso fechamento. Meu amigo, a honra é toda minha. Só tenho a agradecer pelo convite e principalmente por fazer parte das nossas vidas, a vida da minha família, que isso que a gente leva, de tudo que a gente está passando nesse plano aqui, é isso que a gente leva. É muito além um carnaval. Carnaval é um trabalho espetacular, é um projeto que todas as pessoas, os seres humanos teriam ter essa oportunidade de participar, vivenciar. Só que a nossa ideia, a sua e a minha, junto da minha família, é muito além. É sinceridade, é verdadeiro e é recíproco. Então, a honra, o orgulho é todo meu de poder fazer parte da sua vida e que você possa eternamente fazer parte das nossas vidas, de toda a minha família. E eu lembro... Aí tu vai me quebrar, aí que eu vou começar aqui. Eu lembro desse dia que você estava lá em casa, que você foi lá em casa. Nosso príncipe eterno, junto da minha família. A nossa, é isso aí. A nossa família. Eu tenho certeza que ele está juntinho. Nesse exato momento, eu tenho certeza que ele está aqui também. É isso aí. Fala um tio Renato. Dinho, do que Dinho é chato. Mas eu tenho... O privilégio foi todo nosso, né, Renato? De poder conviver com aquele príncipe tão especial,
de vivenciar esses momentos, né? Que é a parte mais importante da nossa vida. É isso daí. É a família, são os amigos. É isso, Vini. Eu não vim aqui fazer você chorar, não. Vamos falar de coisas alegres. Vamos falar de carnaval, vamos falar sobre os nossos projetos. Deixa o Vini se recuperar aqui, tomar uma aguinha. Posso chamar você de Rafa, né? Com certeza. Rafa, obrigado por você me permitir. É assim, o Rafa não é um homem que faz parte do ciclo da minha amizade. O Rafa veio com o Jorge Freitas e eu sei de tudo que você faz para o carnaval nos bastidores. O Rafa é aqueles homens que nós, né, que fazemos carnaval, ou as pessoas que estão assistindo o carnaval não sabem que existem alguns Rafas que salvam, nos protegem e fazem acontecer, porque muita coisa que eu faço é escrita e idealizado pelo Rafael. Então, Rafa, como nós não temos essa conexão de amizade, mas você é um homem que sempre me respeitou muito e todas as vezes que eu te liguei, você nunca me falou um não. E olha que eu já coloquei você em algumas situações. Rafa, escreve isso aqui. É pra quando, Renato? Pra amanhã. É pra amanhã. Então, Rafa, eu quero que você seja bem-vindo. Eu quero que você saiba que eu te respeito por demais e te agradeço muito por você sempre entrar nessas ondas, nesses projetos loucos que nós estamos desenvolvendo e você nos ajudar a se receber. Os microfones estão abertos, seja bem-vindo. Renato, muito obrigado. Assim, eu acho que é um momento muito especial estar aqui, né? Tô com duas pessoas que eu admiro muito no carnaval e acho que ter essa oportunidade de falar, né? Sendo um cara do bastidor, eu acho que isso é muito, muito importante. A gente tem falado de enredo bastante nos últimos tempos, tem surgido muitos enredistas, então é uma profissão que está se consolidando ainda e a gente ter o espaço de aparecer, de falar, vai tornando cada vez mais possível o nosso trabalho e todas as escolas entender que precisa ter ali um Rafa correndo nos bastidores, assim. E aí é muito bom estar aqui com você, que eu sou fã, nesse projeto que você tem desenvolvido com maestria, né? O melhor podcast de carnaval do Brasil. Para com isso, né? por favor. Melhor por estrutura. Favor. E aqui com um cara que, né, eu costumo, você falou, nossa família. E eu sou cria do Jorge Freitas, eu acho que é isso. Até uma mistura, né? É engraçado. Às vezes eu tô na quadra, chega alguém e fala, cadê o seu pai? Aí eu falo, não vou nem explicar aqui. Não explica. Eu falo, ele tá ali atrás, né? Então aí fica sempre isso. Cadê seu irmão? Cadê sua irmã? Eu falo, não, beleza, já sou um agregado da família. Então é um privilégio estar aqui com esse cara que é meu irmão e que está voltando aí, né, a ter um protagonismo no carnaval, né, um cara que também estava nos bastidores, correndo ali com toda a parte de iluminação, da estética dos carros alegóricos e agora está tendo a oportunidade novamente de estar à frente de um projeto. Então, que delícia a gente poder trocar sobre o carnaval. Fica quem lançou? Aí tem nome, né? Aí tem nome. Agradecer a quem? Aí tem nome. Eles me anteciparam aqui. Deixa eu contar do meu pai. Sim, vamos fazer o seguinte. O Vini, eu vou ter que fazer uma linha do tempo ao contrário, tá bom? Eu vou ter que começar agora e voltar, porque na verdade um grande jornalista escreveu na coluna dele que o Vinícius estava sendo lançado pela Vila Maria este ano como um carnavalesco. Eu preciso fazer uma correção aí, tá bom? O Vinícius não é uma grata surpresa. Primeiro que ele já vem de uma família de sambistas, né? Uma família de profissionais de carnaval. Quem não sabe, tá? O Vinícius apoia e está em todos os projetos do Jorge Freitas. Então, tudo que você vê com a assinatura Jorge Freitas, embaixo tem a assinatura de Tayane, embaixo tem a assinatura da dona Beth, tem a assinatura da família, tem a assinatura de todo mundo embaixo. O Jorge não faz nada sozinho. É claro, ele é o grande embaixador, mas quem realiza, quem faz a coisa acontecer sempre foi o Vinícius.
E o Vinícius, em 2016, na verdade, em 2017, eu tive um papo com ele e falou: Renato, eu posso te ajudar. E nós contratamos o Vinícius para fazer um projeto no Águia de Ouro, tá bom? Onde nós nos sagramos campeões do grupo de acesso. Vini, obrigado. E avisa lá pro jornalista, e avisa pro Queijo. O Queijo fica falando, eu lancei. Não lançou. Quem lançou foi Joe. Quem lançou foi Joe. Vini, me fala um pouquinho, vamos fazer ao contrário. Me fala um pouquinho já dessa nova posição, desse novo desafio. Seja bem-vindo à Vila Maria. Eu falo seja bem-vindo à Vila Maria porque eu já tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos na Vila Maria, como 300 anos de fé da Nossa Senhora, como Chaves, tá? E me sinto muito Vila Maria, me sinto muito à vontade com a Dilson, com o Queijo, com toda a sua diretoria. Já desenvolvemos diversos projetos e hoje mais um projeto com a assinatura de um Freitas, Vinícius. Me fala um pouquinho sobre esse projeto. Então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade lá atrás, né? Em 2017, para o Carnaval de 2018. E não posso deixar de falar, Renato, parabéns por tudo que você está plantando aqui. A gente só planta, na verdade, a gente só colhe o que a gente planta. Então, tenho certeza que você está colhendo e vai colher eternamente coisas super positivas, porque o que eu estou vendo aqui, estou tendo a honra de participar, é surreal. Parabéns mesmo por tudo. Nada disso vai acontecer sem o recheio. O recheio são vocês. E então, para mim está sendo uma honra o fechamento. Tá podendo trabalhar numa escola que eu estou sendo super bem recebido. O presidente Adilson, o vice-presidente Marcelo, o nosso amigo diretor de carnaval, Queijo. Minha irmã já estava lá desde o ano passado. Então isso já está facilitando também um pouquinho. Um pouquinho não, bastante. E o Vila Maria, o que eu estou vendo do Vila Maria está sendo uma resposta super positiva de início de trabalho. Nós já começamos a trabalhar há 2 meses e pouquinho. Na verdade, acabou o carnaval esse ano, deram umas 2, 3 semanas, já começamos a dar andamento no projeto. E o Vila Maria é uma potência. Você teve a oportunidade de passar por lá, então você sabe muito bem do que eu estou falando. É uma potência que, infelizmente, eu não sei o porquê. Não quero nem saber o porquê que está no grupo de acesso, modéstia à parte, tá? Mas o que eu estou vendo lá é que a escola não merece, de jeito algum, continuar nessa posição. A gente, juntamente com o Rafa, estamos trabalhando esse projeto, desse enredo que eu gostei muito. É um enredo muito rico culturalmente. Quem nos trouxe foi o nosso vice-presidente, foi desenvolvido pelo Rafael. E a comunidade em si, eu sou suspeito a falar. A comunidade de Vila Maria me recebeu com os braços tão abertos que parece que eu já sou da casa, acho que uns 15, 20 anos. E eu tenho certeza que o Vila Maria vai fazer um projeto, porque é o que a gente fala, né, Renato? Desde que a gente se conheceu, cara, o carnaval é muito além aquele dia do desfile, né? É muito além aquilo. É muito maior, é muito além. Aquele dia ali, né? Na verdade, ali, né, a gente não aproveita praticamente nada. É a cereja do bolo, nada. É o último item. É o último item. É a última cereja do bolo. O projeto, na verdade, o principal é o ano inteiro na quadra, é o que a gente gosta, né? De vivenciar aquilo ali. E é o que as pessoas precisam. É isso que as pessoas precisam. E o Vila Maria precisa disso daí. Precisa estar lá o ano inteiro. Aquela quadra é maravilhosa. O projeto social lá é surreal. Surreal. Vamos falar sobre... Vou explicar sobre isso, porque eu já vivi. Pessoal, eu vou incomodar um pouquinho o Vini. Sabe o que me chateia, Vinícius? O que me chateia é assim. O filho do Pelé, todo mundo não vai conseguir nunca, né? Ser fora. Mas vai por causa do Pelé. O filho do... Sabe, ser filho de protagonistas, né, de homens que têm já um nome já consolidado no mercado é muito complicado. E eu vou fazer um relato aqui. Eu cheguei na Vila Maria esses dias, entrei, tá? E tava lá o Vinícius em cima do carro alegórico,
tá? Junto com o Ferreiro, o Marceneiro, com todo mundo. Fiquei muito feliz porque o carnaval vai ter a sua assinatura, vai ter a sua cara, tá? Tenho certeza que teremos grandes novidades. Acho que a Vila Maria já vai voltar para onde nunca deveria ter saído. Mas o que mais me chamou a atenção, Vinícius, é essa paixão, esse seu gás, né? Esse seu gás, porque daqui a pouco, felizmente ou infelizmente, Jorge Freitas vai passar, como outros carnavalescos, nós precisamos da juventude, nós precisamos de novos carnavalistas, novos nomes. Daqui a pouco você vai ter que disputar contra o seu pai lá no grupo especial. Você entendeu? Eu quero ver esse derby aí, você entendeu? A gente precisa ver esse momento. Então, parabéns pelo trabalho que eu vejo que você está desenvolvendo esse ano lá no Barracão da Vila Maria, com a sua assinatura, com o seu suor, tá? Com o seu sangue. Então, eu quero te dizer que, para todo mundo, o Jorge Freitas é só o pai, tá? O trabalho, o suor, a gana, a ideia, é tudo de Vinícius. Justamente, é isso aí, Renato. É isso mesmo. Graças a Deus, obrigado pelas palavras. Essa é a realidade. E é o que eu costumo falar. Primeiramente, eu tenho a agradecer a Deus eternamente pela família que eu tenho. E agora falando do profissional Jorge Freitas, cara, com toda sinceridade, ele também, na verdade, principalmente ele, tudo que eu aprendi na minha vida em relação, tanto como homem e profissionalmente falando, então foi através dele, da minha mãe, da minha irmã, de toda a minha família. Não, você tá bem de faculdade. Você tá bem de faculdade. Nosso príncipe, Maria Eduardo, tá bem de minha faculdade. avó. E tá aí, bem de cara, faculdade. E aí, eu costumo falar, quando me perguntam, quando me dão essa oportunidade, modéstia à parte, eu falo, cara, se eu não sugar o conhecimento do meu pai, mas eu tô sendo muito devagar mesmo, que burrice é essa? Porque, modéstia à parte, melhor professor impossível. É isso aí. E aí, você pode ter certeza, esse ano, graças a Deus, o trabalho, eu estou podendo produzir esse trabalho, criar esse trabalho, e o meu pai, eternamente, cara, ele vai estar do meu lado para a hora que eu precisar, qualquer hora que eu for preciso em relação a tudo, a vida, ao profissional, ele vai estar ao meu lado. Mas esse ano eu estou tendo a oportunidade de criar o projeto todo. E só que eu vou te falar uma coisa, com certeza. Pai, tá bom esse aqui? O que você acha? E aí, tá legal? Nada tá melhor, bonito? dá uma olhadinha Custa aqui. nada, que né? Não custa nada. Não custa nada. Ele chegou em casa, já são 11 horas da noite. O que o senhor acha? Bom, desculpa, eu sei que é muito trabalho na sua cabeça, mas é só dar um confere de leve. Tem como, rapidinho? É isso aí. Tá lindo? Passa. Vambora. Rafa, por favor, me fala o tema enredo da Vila Maria, qual que é essa ideia? E eu gostaria também, já vou fazer 2 perguntas para você. Fala um pouquinho de Vila Maria e fala um pouquinho de outros projetos, de outros processos, desse profissional que está sempre atrás das câmeras, você entendeu? Como que é isso? Bom, eu acho que eu vou inverter, vou começar pela segunda. Ok. Primeiro eu tive um privilégio enorme de encontrar no meu caminho nada mais, nada menos do que Jorge Freitas, né? Um vovô menino, né? Que tá sempre querendo se reinventar. E aí, o que eu acho mágico, e aí eu não preciso ficar aqui rasgando seda, né? E falando do potencial do Jorge, mas o que eu acho salutar da carreira dele, ele sempre buscar o novo. E aí ele sempre quer dar oportunidade, tá com gente jovem. Então você chega lá no ateliê, é todo mundo jovem, ele escuta bastante. E ele me ensinou uma profissão. Então ele me viu, né? Eu chego no carnaval, eu sempre tive uma relação com o carnaval, né? Não em São Paulo, mas pelo incrível que pareça, em São Sebastião, no litoral norte, né? E aí, quando eu chego em São Paulo, eu chego via Rosas de Ouro, interessantíssimo lá naqueles projetos, fazia parte da ala teatral com o Regis Santos. Regis. E aí, conheci o Jorge Freitas, contei, sou historiador, tô aqui disponível, né, para ajudar a escola. Tem algum museu, acervo, o que eu posso fazer? Ele falou, vem comigo que eu vou te ajudar e me ajudar, né? E ali a gente começou já uma parceria.
que foi bem importante, tive uma escola, o Murilo estava junto nos projetos, então quer dizer, eu fui um cara que, na verdade, assim, o carnaval me puxou, né? É isso que eu acho interessante. Eu fui sendo meio sugado pelo carnaval, encontrando pessoas muito especiais no caminho. Então, é isso. Tive a oportunidade de trabalhar no Rosas de Ouro, na Império de Casa Verde, na Independente Tricolor, no Águia de Ouro, na Mancha Verde, na Lava Pés Pirata Negro, né? Tô lá com a Ailton ainda Graça, hoje. Então, Ailton tô tendo a Graça. oportunidade de circular bastante pelo carnaval, encontrando profissionais já consolidados no mercado e aprendendo muito com eles. E também aí, por exemplo, com o Vinícius, tendo aí alguns desafios, né, da gente conseguir trazer essa nova geração que é fundamental. É fundamental. Né, A continuidade. Para o carnaval se renovar também, né? E a gente trazer um pouco essa atualização do que está ali na modernidade, na contemporaneidade, a gente falar, né? A juventude falando sobre as questões atuais, eu acho que também é fundamental. Pô, ser enredista, ser esse cara dos bastidores, não é fácil, mas é uma coisa que você tem que ter vocação e tem que gostar, né, Renato? Então... Eu vejo hoje em dia o pessoal brincando e falando... Pô, tem muito mimimi, né? Você que tá trabalhando com comunicação fala, nossa, qualquer detalhezinho, qualquer coisa que a gente fala já vira. Qualquer deslize. O trabalho do enredista foi sempre esse. Porque quando você tá construindo um texto, cada palavra é um encaixe ali do Lego, é um conceito que pode dar margem para outras interpretações. Então eu quero falar A, mas a pessoa entendeu B, o outro já discute o C, o outro já fala o que poderia ser. Então quer dizer, você fica ali numa situação, então tem que ter um cuidado muito grande com esse texto, que é um texto que vai a público e que dá origem a todo o nascimento do carnaval, né? Então... Você tem que ser um profissional, eu acho que... Eu sempre busco isso. Primeiro, entender a cabeça do meu carnavalesco, né? Jorge Freitas é diferente do Vinícius Freitas, é diferente do Renato. Então, calma aí. Como que o Renato gostaria desse texto? Como que o Jorge gosta desse texto? Qual que é a visão do Jorge do carnaval? Qual que é a visão do Vinícius sobre o carnaval? Então eu preciso ter um pouquinho esse manejo para conseguir também expressar e atingir. E entender também que nem toda boa história vira um bom carnaval. Porque às vezes eu tenho uma boa história, mas ela vai ser uma boa história para um documentário. Ok. Vai ser boa história para uma peça de teatro, né? O carnaval isso, né? é uma ópera, é a materialidade. O carnaval tem as suas peculiaridades. O carnaval tem coisas completamente atípicas. É isso aí. Rafa, eu vou continuar com você aqui. Eu preciso te fazer uma colocação. Quando você recebe... Tá? Um projeto de tema e enredo de carnaval que você percebe que ele é patrocinado. Você tem algumas obrigatoriedades ali porque precisa contemplar a marca, precisa contemplar o cliente. Como é que você vê isso? Putz, eu vejo... Assim, primeiro que eu acho que o patrocínio para o carnaval ele é fundamental, né? O patrocínio ele é uma via de mão dupla, né, Renato? Eu acho que as empresas, pensando na gestão de pessoas, pensando nas pautas ESG, tem muita coisa que o carnaval pode colaborar para a empresa, né? E eu acho que as empresas ainda precisam enxergar o carnaval para além do marketing. O marketing é uma ponta do que pode ser um valor agregado para a marca e para toda a solução dentro da própria empresa. Eu acho que tem o marketing e o endomarketing, né? E o carnaval pode agir aí dentro dessas duas esferas. Eu vejo sempre como um desafio positivo, né? Eu acho que eu sou sempre instigado a me desafiar. Então, às vezes, as pessoas ficam criticando, eu também não vejo isso como um problema. Ah, a escola X não usa cor Y, Pô, que legal. O carnavalesco tá tendo que se desafiar em reinventar e carnavalizar uma coisa. E quando chega uma marca e tem ali algumas obrigatoriedades, pra gente é um desafio gostoso, porque
pô, além de ter toda a pesquisa e atingir a profundidade, eu tenho que agradar esse parceiro, eu tenho que agradar o carnavalesco, eu tenho que agradar a escola. Sim. Então, na verdade, é mais um agente que me traz o exercício da criatividade e esse desafio. Vini, eu vou votar em você. Eu vou Isso é votar em você. carnaval, né? Eu vou votar em você. Eu já vou votar em você. Rafa, eu tô parando aqui te ouvindo, cara. Você tem noção do tamanho da responsabilidade que você tem para com o projeto do carnaval? Olha, Renato, Você já parou para pensar que na hora que você escreve, na hora que você entrega isso para o carnavalesco, para o presidente, para a diretoria, que isso vai para dentro da escola e a partir dali vai ser desenvolvido, apresentado, você tem noção do tamanho da sua responsabilidade? pronto, ó, agora caiu a ficha, tô indo embora, tô pedindo as contas. Não, eu acho que é lógico que é uma grande responsabilidade, mas é por isso que precisa ter uma sintonia muito grande com o carnavalesco. Eu acho que é essa dupla, né, de criação, de estar ali no dia a dia, né, de estar quebrando a cabeça, de pensar. E aí é muito, muito legal, porque a gente fica interferindo no trabalho do outro, né? Às vezes eu escrevo, sei lá, céu, e o carnavalesco vira para mim, né, e fala, olha, céu, por que você não coloca azul anil? Aí eu falo, pô, mas eu queria colocar céu. Aí daqui a pouco o cara faz uma fantasia e eu falo, pô, por que você não usa um fazão aqui? Então a gente fica um pouco nessa, um entrando no trabalho do outro e isso é muito saudável. Muito salutar, né? entendi. É lógico, é uma responsabilidade muito grande, por isso que eu entendo que tem que ser um trabalho também coletivo. Né? A gente roda muito texto antes, então passa na mão do presidente, diretor de carnaval, a gente vai trazendo algumas pessoas, então, pô, determinado enredo pede-se um lugar de fala, né? Então, pô, vamos consultar essas pessoas, deixa eu ver se eu esbarro em algum ponto sensível aqui. Então, quanto mais pessoas leem o texto e que fazem parte, que abraçam o projeto, tira um pouquinho essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade da criação, da compreensão, de passar para o jurado, mas eu acho que o grande comprometimento que eu tenho que ter, e esse é o meu compromisso enquanto profissional, né, enquanto artista da escrita, ter esse ponto de contato com o público. Entendi. Eu preciso fazer um carnaval que fale com o público. Carnaval não pode ser elitizado, não pode ser extremamente abstrato, né? Ele tem que ter um ponto de conexão. Não adianta, passou ali, eu olhei, nossa, que fantasia bonita. Não entendi. Aquela verde é bonita. Aquela verde. Não tem assim? Nossa, aquela que tinha um negócio atrás, eu achei legal. Pô, como assim você acha legal? Carnaval você tem que entender, você tá contando uma história. Né? É o audiovisual, tá ouvindo samba e tá passando ali, a história precisa ficar muito clara. Eu fico com vergonha perto deles. Que aula. Ah, para com isso. Que show, você tá de brincadeira. Eu fico envergonhado com meus convidados. Você tá de brincadeira. Esse ponto que o Rafa tocou, desculpa. O programa é nosso, vamos embora. Esse ponto que o Rafa tocou, cara, é sensacional. Por quê? O espetáculo que... A equipe, no caso, ninguém faz nada sozinho, né, o Renato? Então, o espetáculo que todos nós tentamos proporcionar, esse espetáculo que se chama Carnaval, afinal, o que o brasileiro fala? Tanto fala, né? Que a gente tem o maior espetáculo da Terra, que é o nosso Carnaval. Graças a Deus. Então, o espetáculo tem que ser feito para quem? Para o povo, né? Para o público. O espetáculo tem que ser feito para o jurado. Essa questão, eu vou entrar já nesse ponto. O jurado em si é uma consequência de um espetáculo que ele vai ver grandioso, mas que primeiramente ele vai ser aplaudido, ele vai ser entendido, ele vai ser visto, ele vai ser admirado por quem? Pelo povo que está lá, pelo público que está na arquibancada. Então, consequentemente, você pode ter certeza, se ele for aplaudido, se ele for admirado, se ele for... se o público ficar aquela água na boca, não tem? Que chega, e também tem até aquela questão que é de arrepiar. Eu vejo isso, cara, até ensaio técnico, Renato. Sim, sim. Eu vejo famílias lá, você fala assim... Vini, sabe o que tá começando a ficar chato? Nós começamos a fazer carnaval só pelo resultado. É isso aí.
fazendo... Cara, Só pelo resultado. Nós esquecemos da apresentação. Você falou tudo. Do espetáculo. É isso aí. Né? Às vezes ele tá só mesmo pelo resultado. 10, tá tudo bem. Campeão, não, campeão é doação. E nós não falamos mais sobre o espetáculo, sobre a entrega. E é o que a gente tanto fala. Posso estar falando uma coisa assim, vamos lá, clichê, mas é o que o brasileiro tanto fala, que a gente tem o maior espetáculo da Terra. Espetáculo! E, infelizmente, o nosso carnaval, aí devido a algumas situações, principalmente a questão do nosso critério. O nosso carnaval, eu não vou falar... Esses dias eu estava numa resenha, fechamento, aquela resenha de leve, né? Das antigas, né? E aí, cara, meu parceiro, eu estava numa roda com pessoas de algumas escolas. Aí uma pessoa chegou para mim no meio da roda e falou assim, mas a gente faz a pessoa de uma escola, mas enfim, vida que segue. Mas para você ver o pensamento. A gente faz carnaval pro jurado. Quando eu ouvi aquilo ali, cara, deu uma dor no coração. Eles fazem jurado para 40 pessoas. Deu uma dor no coração. Não para 100 mil pessoas que estão assistindo, não para 1,5 bilhão de pessoas que estão assistindo em outros países. Você só faz para 40 pessoas que estão julgando. E isso é nivelar muito por baixo. Você falou tudo, nivelar por baixo foi o que o Rafael falou. O Rafa falou. Nós artistas, né? Nós artistas, a gente não pode pensar assim, de jeito algum. Infelizmente, quem não está pensando assim, quem está pensando em prezar o espetáculo, que está prezando o espetáculo, o Carnaval de São Paulo está sendo punido. Está sendo penalizado. E aí eu falo, mas calma aí, que sentido que tem então isso daí? Porque, cara, as pessoas, elas estão na arquibancada, elas estão virando à noite, famílias, pagando seu ingresso... Para ver espetáculo. Para ver espetáculo. É isso aí. Para ver coisa bonita, criatividade, para entender o que está passando na avenida. Entretenimento, eles são dedicados para ter entretenimento. Gente, você não saiu da sua casa para ir até a Disney, para chegar lá e não ver o Mickey. É isso aí. Para não ver a princesa. É isso aí. Então são coisas que nós precisamos. Eu concordo com você, Vini. Todos os meus convidados que vieram aqui, eu fiz a mesma pergunta, tá, nos 10 episódios. Mas eu gostaria de ouvir de você, tá bom? Não que você é novo, tá? Mas agora nessa posição de protagonista, de liderança. Vini, e você, meu carnavalesco? Como que vai ser para você quando você tiver se deparar, tá, com um enredo patrocinado? Como é que você vê isso? Eu vejo da mesma maneira que o Rafa acabou de passar essa posição. Cara, tem os dois lados, né? E, ao mesmo tempo... ele é essencial para o carnaval, para o espetáculo que a gente tanto fala, né? Essa questão do patrocínio. E não só em relação a algumas maneiras de se patrocinar, tá? Tanto durante o ano, que é o que a gente vive de verdade, durante o nosso trabalho anual, na quadra, nos eventos, como no desfile em si. E para mim, com toda sinceridade, independente de qualquer coisa, cara... a gente sabe a realidade e que a gente tem que ter a criatividade para tudo. Para tudo. E isso é bom demais, Renato. É bom demais, cara. A gente poder... Vini, deixa eu falar uma coisa. Mas eu gostei das suas respostas, mas vocês ficaram em cima do muro. Vini, vocês gostam, não gostam? O que vocês acham? Vocês acham que o patrocínio atrapalha a escola de samba? Você acha que viabiliza coisas pro carnaval? Como é que você... Porque agora, cara, você vai se deparar com o presidente. Sim. O presidente vai olhar para você e vai falar assim... Calma. Dá uma segurada. Como é que você vê? Você acha que a verba, o patrocínio, o apoio ajuda realmente dentro dentro dos quesitos? Com certeza. Eu vou te falar. Estão sendo diretão, vamos fazer o seguinte. Se eu puder ter um enredo desenvolvido pelo meu enredista, juntamente com toda a nossa equipe, e que ele seja patrocinado, tá lindo. Tá lindo. Agora sim. Mas tá lindo. Agora sim, é isso. Mas eu acho assim, eu acho que é fundamental o patrocínio, Renato. Sim. Eu acho que saindo, então, de cima do muro, o patrocínio, ele é fundamental. E além de instigar o trabalho criativo, sim, que eu acho que é isso, então isso é positivo. Eu não vejo, né, o patrocínio como algo negativo. Nunca vi. Tá? Nunca vi.
e já fiz alguns enredos patrocinados e já tive a oportunidade de ter diversos tipos, desde ser instigado a ter que colocar o slogan de uma marca Sim. no meio de um enredo. Sim, combina né, com você. Combina com com você. você. Como também tive a oportunidade de ter patrocínio que, assim, não vou interferir no projeto. Não vou interferir no projeto, aqui é só a nossa contrapartida, de slogan na quadra, enfim, e tive bons resultados. Eu acho que, assim, o patrocínio, sem dúvida, ele acaba ajudando muito nesse processo. A gente sabe que carnaval não é fácil, né? Existe, que nem a Vila Maria, né? Aqui como exemplo, uma agremiação que está no Acesso, a Lava Pés que está na UESP, a própria Dragões, né? Mesmo, né? No especial tem ali seus privilégios por estar ali naquela posição, mas não é fácil. Fazer carnaval não é fácil, é uma gestão financeira, envolve muita criatividade para a gente conseguir solucionar os problemas, mas se você tem ali um recurso, tudo facilita. E aí eu acho que, além disso, o patrocínio traz pra gente a possibilidade de engrandecer e usar a criatividade. Eu acho que é isso. Né? O Combina com Você, eu acho que é um exemplo claro de uma saída. Uma puta sacada. Putz, tem um enredo pronto. Uma puta sacada. Nossa, o que a gente vai fazer? Tem coisas que a gente já negou, tá? Por ideologia de estar ali no projeto pronto, finalizado, e a gente teria que ir para um outro caminho. Então a gente teve que agradecer não e vale falar a pena, porque não é bom nesse momento. não é bom nesse momento. Faz parte, né? Mas Pessoal, casar é sempre possível, para sabe? vocês que estão em casa aí nos dando essa oportunidade de estar nos assistindo, quando o Rafa fala sobre o Combina com Você, nós tivemos a oportunidade de fazer um projeto na Sociedade Rosas de Ouro, aonde, olha que isso, eu não sabia que ele era um enredista, tô sabendo isso hoje. E eu levei ao Jorge Freitas e a Angelina Basílio um único pedido do cliente. O cliente não perguntou sobre cota de patrocínio, o cliente não perguntou sobre camarote, o cliente não falou sobre trade, nada. Ele falou o seguinte: eu estou fazendo 50 anos e eu tenho uma marca que eu gostaria que essa marca pudesse ser o slogan da minha loja e também está no samba da escola. Então ela Combina com Você. E o Jorge Freitas, com muita maestria, com os compositores, com o enredista, estava na cabeça do samba, e a escola, na passagem da escola, metade da escola virava para a direita, outra para a esquerda, e nós cantávamos Combina com Você. Então é o grupo Besni, o grupo do Besni Glian, seu Sérgio, o pessoal lá da Besni, Rúbia. Obrigado pelo apoio, pelo voto de confiança, né? Então, nós fizemos um projeto onde o cliente nos solicitou o slogan dele, tá? Que era um lançamento pós-carnaval, e nós fizemos o lançamento desse slogan no carnaval. Rafa, nossa vida não é só de alegrias, tá? Eu vou contar mais um caso que eu passei aqui com o Rafa. Chegou até em minhas mãos a oportunidade de fazer um tema enredo com o Michael Jackson. Só que nós tínhamos que desenvolver um material para mandar aos Estados Unidos para o Prince, tá? O filho do Michael Jackson. E aí nós estávamos com o cantor que faz... como lembra o nome dele? Rodrigo Teaser. Rodrigo Teaser, que ele ia ser o embaixador de levar essa grande ideia. Rafa, eu posso te dizer uma coisa? Que texto! Obrigado, que oportunidade, que leveza. Então, para vocês que estão nos assistindo, nós fizemos um texto, mandamos para a família do Michael Jackson, porque eles queriam entender um pouquinho como seria antes de falar sim ou não, para onde nós íamos. E a ideia, o texto foi do Rafa, então nós desenvolvemos, trouxemos para dentro da agência, colocamos tudo que nós precisávamos na parte visual e mandamos. E eu vou dizer, Rafa, veio um sim, eu tenho esse documento até hoje, eu tenho autorização, tá? Da família do Michael Jackson, tá? E de todas as autorizações fonográficas que nós precisávamos na época para fazer esse tema. Como é que foi isso? Olha, foi um desafio, né? Eu acho que recebi um telefonema, recebi uma ligação, Renato Cândido.
né? Você nem gosta de desafio, né? Não, e é B.O. Quando eu ligo já sabe. B.O., lá vem ele. Esse time aí nem gosta de desafio. Não gosta nada. Meu parceiro, é o seguinte, meu mestre. Vamos trabalhar juntos. Putz, eu fiquei encantado, tá, Renato? Eu acho que o texto fluiu muito, a pesquisa, né? Eu já via, o Michael Jackson combina com o espetáculo, né? O rei do pop, em solo brasileiro, eu acho que no samba, misturar o pop com o samba, né? O rei do pop que já esteve no Brasil, eu acho que ali tinham muitos achados. Acho que ainda é um projeto que vale a pena ser visto no Sambódromo. Não sei em que momento, em que agremiação, quem que vai fazer isso, mas eu fico muito curioso. A gente já estava com um projeto já estruturado na Vila Maria, né? Para a gente fazer o carnaval, lançamos o enredo. Foi um lançamento muito bacana, muito legal. Sensacional. Foi uma surpresa para a quadra fervendo. E infelizmente veio o rebaixamento e trouxe a impossibilidade da execução desse projeto. Né? Eu acho que por todas as características, é um enredo grandioso, né? que não dá para a gente contar em 3 alegorias. Né? Precisa de um pouquinho mais de linha nessa página. Então, foi um projeto que foi engavetado. Né? Acho que foi uma surpresa negativa pra gente. Eu acho que todo mundo ali que estava envolvido estava com a expectativa alta. Gigante. Pessoal, quando eu pensei em fazer o podcast, eu tive a coragem de vir aqui à frente, porque eu não sou entrevistador, eu não sou da comunicação, eu sou captador de recursos. Tá? Isso eu posso dizer para vocês que eu posso entregar com muita excelência. Este momento aqui é um momento que eu também me preparo, vou ler, vou estudar um pouquinho, passo a noite inteira com dor de barriga antes de chegar aqui, né? Antes de dar o play aqui com o Rafa, que faz tudo que vocês estão vendo como funcionando aqui é o Rafa. Rafa é um cara... Um lorde, fala, Renato, vai pra direita, vai pra esquerda, calma, tá falando muito, tá acelerado, né? Então o Rafa me coloca, se tá bonito aí pra vocês, é porque o Rafa faz a coisa acontecer. Mas voltando aqui falar sobre esse projeto do Michael Jackson, é algo surreal na minha vida, tá? Eu fiz uma ligação, né? Nós fizemos uma ligação de vídeo com o Rodrigo, com a família lá. E o Prince ficou bem feliz, contente. E ele mandou um recado para a escola, que eu entreguei para o Adilson, que seria feito no dia do lançamento. Eles iam fazer o possível e o impossível para estarem aqui no Brasil, porque agora tem uma sessão de coisas de filmes, de livros, de algumas coisas. Volta à casa do Michael Jackson agora, com alguns espetáculos dentro da casa dele lá em Maryland. Como que chama? É isso mesmo? Maryland. Neverland. Tá vendo? O Rafa me salva, Então vai reabrir e nós teríamos um espaço do carnaval. Nós vamos ter um espaço do carnaval falando sobre essa trajetória. Então é um projeto que eu fico bem contente quando eu penso que isso aconteceu, Rafa. Bem contente. Que loucura, né, cara? Não, e é isso. É um projeto que não deu certo nos nossos planos, mas também não deu errado, né? Sim. E aí também teve aquela sacada muito legal, que a Vila Maria estava fazendo aniversário. Sim, e tava aí tudo a gente indo de colocou encontro. as cenas dos próximos capítulos e o Michael Jackson passou. E quem ali, sabe, né? dentro em breve, nós retomamos isso e vamos tomar novamente essa história. Vini, tem algum enredo, tem algum projeto que você fala assim, poxa, Renato, eu não fiz esse projeto, mas eu acho esse projeto bem bacana, ou tem alguma coisa que você procura, alguma coisa diferente, ou você acha que com esse regulamento não dá para fazer o diferente? Agora, esse ponto aí é sensacional, porque, infelizmente, entra num aspecto que a questão de, por exemplo, presidente, eu entendo, escola de samba, hoje, se você não tratar como uma empresa, você já está ficando para trás. Em relação à gestão, você já está ficando para trás. Por quê? Tem essa questão do enredo em si.
vou dar exemplo, eu quero ousar como artista, quero ousar pensando sempre nas pessoas, no público. E aí, só que eu até entendo o outro ponto de alguém, por exemplo, pô, vou comprar essa ideia ou não vou comprar essa ideia? O Carnaval de São Paulo está pedindo isso ou não está pedindo isso? Vou correr o risco disso aqui porque, infelizmente, nós podemos ver nesse último ano, não estou falando de resultado em questão de classificação, tá? Não estou reclamando ou elogiando o Renato, mas a gente pôde ver que em questão de espetáculo, puniram muito. Quem ousou foi punido. Não valorizaram. A arte ela tem que ser valorizada, né? As pessoas falam, como que você vai julgar a arte e tal, tudo mais. Enfim, a criatividade, a arte em si, a criatividade em relação a tudo, tanto beleza, tanto pessoas, tanto movimentos, tanto cores, tecidos, ela tem que estar sempre em primeiro plano no espetáculo. Ela tem que ser vivenciada o tempo todo, valorizada o tempo todo. Infelizmente, no Carnaval, hoje, esse último ano, que eu acho que ficou mais descarado ainda, eu não tenho, você sabe, né, Fechamento, que eu não tenho rede social, eu nunca tive nada. Muito reservado. Eu sou muito na minha, sou muito tranquilo em relação... Não estou falando que quem tem tá errado, tá certo, não é isso. Mas eu prefiro ficar muito na minha. Só que chegava até a minha pessoa, no caso, que eu nunca tinha visto tantos comentários das pessoas reclamando disso, o público reclamando. Mas, pô, tá fazendo uma conferência, então, se passa certo, eu falo sobre um assunto, um enredo. Então, se eu venho com o básico do básico do básico do básico... É 10 também. É 10, mas se não tem nada de errado, é 10. Mas se eu venho... nessa questão que você me perguntou, se eu venho tentando inovar, inclusive em relação ao enredo... E corro o risco de errar porque eu estou arriscando muito mais. Vou dar um exemplo, ginástica. Você tem um parâmetro, você tem uma nota de partida ali, né? De dificuldade. Sim. Se eu tenho essa dificuldade, eu vou sair na frente daquela minha outra competidora concorrente. Mesmo não executando 100%, eu tive o risco, eu tive a coragem, muito eu tive uma nota maior do que a que não tentou. É isso aí, mas por quê? Agora, chegando nesse ponto que você falou em relação ao enredo. Poxa, nós artistas, você sabe, a gente quer cada vez mais inovar. A gente quer levar o melhor espetáculo possível na vida em relação a tudo. E porque as pessoas precisam novamente, as pessoas querem isso. O Carnaval é isso, Renato. É isso, é espetáculo. E aí, poxa, você vai arriscar. Você, como artista, você quer arriscar. Só que, tem um outro lado da gestão da escola que eu até entendo. A gente, tem que ter um meio termo. Só que a pessoa, mas para que eu vou arriscar? Não vai arriscar. Eu vou dar um exemplo. Não é o caso dos presidentes que eu tive a oportunidade de trabalhar e que eu estou tendo a oportunidade de trabalhar hoje com a Adilson também. Vou arriscar para que esse Carnaval de São Paulo está pedindo isso? O regulamento não pede isso. Aí, graças a Deus, até hoje, eu não ouvi isso, mas eu corro o risco de ouvir. Para que eu vou fazer um enredo, vamos lá, fascinante, ousado? Vamos passar com o basicão. Vamos passar com o basicão para não errar, porque é o que o Carnaval de São Paulo está pedindo. Mas isso é medíocre. Mas, Vini, eu fiz essa pergunta para te provocar, porque você é a juventude, cara. Você é o novo, porque vai poder bater de frente com o presidente. É isso aí. Vai poder colocar isso aí. Não podemos mais. É o que eu estou falando com a Adilson desde o começo do trabalho. Mais, nós precisamos... Você falou se vai tudo. dar certo, se vai dar errado, é uma outra situação. Você falou Vamos tudo. fazer. Eu falei com ele, no primeiro contato que eu tive com a Adilson e com o nosso vice-presidente Marcelo, eu falei assim, a gente não pode pensar... Não vamos falar do Carnaval de São Paulo, mas a gente não pode pensar que o que nós queremos, que é brilhantar cada vez mais o espetáculo, a gente não pode pensar que é a gente que está errado. O critério do Carnaval de São Paulo está errado. As pessoas, as escolas de samba que pensam dessa maneira que estão erradas. Exatamente. Elas sim estão erradas. Não estou falando desse ano, não estou falando de escola nenhuma, gente, me entendo. Eu estou prezando só o espetáculo. A escola que ganhou, a escola que fica entre as campeãs... Se ela está pensando que, ela faz o Carnaval pro jurado somente, cara, não, tem com toda sinceridade, isso é medíocre. Tem que fazer Carnaval para o espetáculo. É isso, para o espetáculo, para as pessoas. Para as pessoas. E aí a gente, o critério acaba sendo muito cruel, né? Pensando que esse ano, né? Vou trazer porque eu passei por uma situação na Dragões da Real, a gente tinha um Abre Alas, que era o reino da imaginação,
né? E aí a gente trabalhando com a música Aquarela, trazendo a questão da infância, decidimos soltar alguns balões, né? Alguns, 5.000 balões. muitos balões, 5.000 balões, né? Justamente porque faz parte do universo infantil, ia trazer uma estética interessante. Na frente da na Monumental. frente da Monumental, para dar aquele sacode e dar Aquele aquele esquenta gás. da Um algo a mais, um algo a mais. Pô, nós perdemos ponto em alegoria porque alguns daqueles balões ficaram presos no Duas, carro. 3 bexigas caíram no carro. Vamos lá. De 5.000. Pessoal que estão em casa assistindo, tá? Primeiro aqui, ó, um bom papo tem que ter um café. Café Gerondino, nosso amigo, tá? Esse tipo de papo sem café... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês ouviram? O carnaval, por causa de 2 bexigas ou por causa de 2 balões, É isso aí. você perdeu um projeto de milhões e um projeto de muito trabalho de pessoas e profissionais que estavam atrás, porque esses balões poderiam ter vindo também do ar, tá? Do céu, e ter pousado ali por algum motivo sem querer, e você de repente acha que não era motivo de despontuar o espetáculo. E balões faz parte de espetáculo. É isso aí, é o que o Rafa falou. O que você tenta brilhantar ainda mais o espetáculo, você é punido. Não é que caiu uma escada, Não. caiu balões. Imagina, então. Que poderia ter E vindo que foi é um proposital, efeito, né? Que poderia É um ter efeito, foi vindo proposital que poderia também ter vindo de dentro da pista, É da isso arquibancada, aí. uma criança Alguém que deixou soltou, caiu. sem querer que É isso saiu. aí, é Os isso balões fazem parte do espetáculo. Vou dar um exemplo bobo. Então, papel picado, soltou, tem que sair. Não pode ter nenhum meu e papel vou te dizer, no carro. E vou te dizer, nos Estados Unidos, no parque da Disney, os balões, tá? Eles são cobrados apenas uma vez. A criança que chora, qualquer coisa, que vai até o baloeiro, que já comprou seu balão, ele tem o direito de ter outro balão. Porque o balão some, ele sobe. Então faz parte do espetáculo. Você não pode ser uma criança sem um balão. Você não pode ser uma alegoria sem balão. Fechamento. É o seguinte, cara, é surreal. Aí, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com meu pai nesse último ano também na Dragões, fazendo a questão do projeto de iluminação e a questão dos efeitos de movimentos também nas alegorias. Então, praticamente, a esse ponto você chega... Não sei se as pessoas tiveram a oportunidade, quem teve a oportunidade de ver, ele citou o exemplo do Abre Alas da Dragões. Cara, com toda sinceridade, você vai ver aquele trabalho de perto, cara, com modéstia à parte, tá? Sem querer ser arrogante. Era um monumento, era um trabalho, era a coisa mais linda. Você pega aquela decoração, aquela criatividade, aquele acabamento, o carro era todo esculpido, não era plaquinha que você colocava ali. Não era placa vácuo, não. Cara, o carro era tudo esculpido. Então, praticamente, vou dar um exemplo, estou sendo bem radical. O jurado olhou aquela beleza toda daquele carro, ele falou assim, ó, não tô nem aí pra isso não, o importante é que tem 2 balões ali, caíram ali, eu vou tirar ponto. Que loucura. Que loucura. Deixa eu falar uma coisa, o Rafa já tá ali me acenando ali, já tá bravo comigo já. Já chegamos aqui a quase 1 hora de... Olha isso, gente, nós estamos já quase a 1 hora conversando. Como eu tô feliz com meus amigos. Que prazer, cara. Como eu tô feliz com meus amigos. Rafa, por favor, obrigado por você ter vindo. O microfone está aberto, suas considerações finais. Eu sei que eu queria fazer mais 40, 50 perguntas para você, mas aí o nosso tempo não deixa, porque o Rafa e o pessoal da técnica falam, Renato, qualquer podcast acima de 1 hora, as pessoas não assistem, não dá bons cortes. Então, por favor, suas considerações, seja bem-vindo, os microfones estão abertos. Ô, Renato, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? Pelo que você faz para o Carnaval e pelo Carnaval, né? E, mais uma vez, abrindo as portas para falar um pouco sobre a profissão do enredista, trazer, né, luz ainda para quem está nos bastidores. Então, eu acho fundamental e acho, mais uma vez, você aí na inovação e com toda essa sua característica inquieta, né, sempre nos provocando. Eu agradeço a oportunidade de trocar aqui e poder falar um pouquinho de carnaval. Eu acho que a gente que vive do carnaval e para o carnaval e somos apaixonados, é uma arte que a gente nunca vai chegar num consenso. Eu acho que o Carnaval de São Paulo, aqui como um recado final, né, eu acho que a gente precisa ter aí um empoderamento do Carnaval de São Paulo. Eu acho que está chegando a nossa hora da gente entender que o Carnaval ele vai ter uma cultura diferente. A gente não pode ficar olhando para o Rio,
O Rio tem outra cultura, é outra cidade, é outro projeto, é outra maneira de se fazer carnaval. E eu acho que aqui tá o segredo. A partir do momento que a gente olhar para o Carnaval de São Paulo de maneira autônoma, não se espelhando no do Rio e tentando correr atrás, né? Mas a gente fazer do nosso jeito e se empoderar do jeito que a gente faz carnaval, eu acho que a gente vai conseguir acertar critério, acertar o espetáculo e trazer as empresas. Que é isso, a gente é uma cidade empresarial, industrial, faz parte da nossa cultura e aí é nada mais justo do que as empresas estarem juntos nesse projeto. Então, eu agradeço a oportunidade aqui de ter um microfone aberto e falar o que a gente pensa sem censura. Seja bem-vindo. Vini, meu fechamento. Seja bem-vindo, obrigado por você ter vindo. Sucesso na sua empreitada. Vai pra cima, porque agora tá tudo em suas mãos. Os microfones estão abertos, suas considerações. Meu fechamento, primeiramente, cara, eu tô fascinado com tudo isso aqui, cara. Só tenho a parabenizar todos vocês, toda a sua equipe, todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto aqui, cara, é de uma importância, assim, surreal. Então, meus parabéns de coração, você sabe que é... Não preciso nem falar, né? Você sabe que é tudo sincero. Não precisa. Vini, você não precisa falar nada, você abriu a porta da sua casa pra mim. Meu Deus do céu. Eu conheço toda a sua família. E conheço sua sobrinha, que agora daqui a pouco também... Aguardem, hein? Aguardem, manda o Vini. Aguardem, tá chegando. Aguardem, temos novidades. Vocês estão achando que é só o Vini? Temos novidades. Conheço sua avó, pipoca, conheço seus cachorros, conheço seus gatos, você entendeu? Então, nós somos família. Nós somos família. Obrigado por você ter vindo, obrigado por você ter aceito esse meu convite. Sucesso na Vila Maria. Vou dar um spoiler aqui para vocês. Fui convidado para fazer parte comercial da Vila Maria neste enredo, no grupo de acesso, porque é um enredo que temos diversas ramificações e eu acho que eu tenho condições e possibilidade de ajudar a escola assim, porque o enredo ele é muito rico e eu acho que vamos ter muito êxito. Com certeza. A honra é toda minha. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Você falou 1 hora já praticamente, então já vou falar até daqui a pouco, porque você me acostumou mal, meu parceiro. Nós vamos voltar sim. Nós iremos voltar. Isso aí. Iremos voltar. Mas, cara, agora, brincadeiras à parte, eu só tenho a agradecer por você ser essa pessoa, como você mesmo disse. Isso é muito sagrado, a gente, no nosso lar, botar uma pessoa, tanto na sua casa ou na nossa casa, isso é muito sagrado, então isso é muito importante, é muito além qualquer coisa que a gente faça nessa vida, é prioridade, é a família, são os amigos. Então eu só tenho novamente a agradecer pela oportunidade e por me deixar fazer parte da sua vida como ser humano, como amigo. Obrigado amigo, mesmo de coração, seja bem-vindo. Eu sou seu meu amigo. Vamos começar, como diz aqui esse pessoal aqui da técnica, não é mais o 10º quesito, agora é o 10º choro. Vamos parar, hein? Bom, como nós sempre terminamos aqui, obrigado a todos, obrigado à técnica, obrigado a todos que participam aqui para fazer isso aqui acontecer. O Renato é só a ponta da lança, tem mais de 8 pessoas aqui que, para chegarmos aqui no microfone, estão nos apoiando, nos auxiliando. Obrigado a todos e chegamos! Nós chegamos, o 10º quesito, a sua 2ª temporada. E eu, felizão, fui! É o 10º quesito que chegou, pode acreditar. Aqui tem ritmo, tem história pra contar. Da avenida pra você, vamos sambar e aprender. No carnaval, o show vai acontecer.